Salve, salve! Muito boa tarde para você que está ligado na TV Liberal nesse feriado de adesão do Pará à independência. Estou chegando com as notícias do esporte paraense. Mas antes, a gente vai falar da Série C. Floresta e Ipiranga fecharam ontem a 17ª rodada. O time cearense venceu e deixou a zona do rebaixamento. A gente confere agora os gols. A partida foi disputada no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Romarinho mandou esse chutaço e fez 1-0 Floresta. Thiago Alagoano, de fora da área, fechou o placar. Floresta do Ceará 2, Ipiranga do Rio Grande do Sul 0. Com o encerramento da 17ª rodada, o Brusque, com uma vitória a mais que o Operário, terminou na liderança com 30 pontos, deixando o time paranaense na segunda colocação. Amazonas, Botafogo, Volta Redonda, Paysandu, São José e São Bernardo fecham o G8, a zona de classificação para a próxima fase. O Remo é o 15º com 21 pontos. O Floresta, com a vitória de ontem, deixou a zona do rebaixamento e colocou o Manaus no Z4. O América de Natal é o 18º. Altos e Pouso Alegre já estão rebaixados. Bom, o Remo voltou para casa depois de empatar com o Manaus, lá no Amazonas. O resultado acabou diminuindo as chances de classificação dos azulinos e teve torcedor que recebeu a equipe na bronca. A volta para casa deixou um clima frustrante com a campanha. A cobrança vai começar a ferver. Ontem a gente tava torcendo por vocês como sempre. E vocês vão lá em vergonha. Tem que jogar com raça, meu irmão. E revolta com a arbitragem do jogo de domingo. Os dois times saíram reclamando do árbitro. Isso mostra o quanto ele foi incompetente no jogo, desde as aplicações dos cartões, invertendo falta. E também, principalmente, nos acréscimos. Ele deu 6 minutos, só o goleiro ficou 4 parado. A gente lamenta pelo resultado e a gente sabe que tem que terminar de maneira honrosa, buscar fazer isso aí nos 2 jogos que faltam. Ao menos, Rodriguinho voltou e não fez viagem em vão. O meia estava suspenso na rodada passada. Retornou contra o Manaus e deu assistência. Devido à qualidade do gramado, bola parada, a gente sabia que ia ser importante. E a gente teve a felicidade ali de buscar o gol, o empate. E se tivesse mais tempo, talvez a gente conseguisse até o resultado positivo. O time azulino desembarcou na capital paraense após uma viagem rápida, voo direto de Manaus. No estádio da Colina, pela 17ª rodada, o Leão buscava uma vitória para afastar qualquer possibilidade de rebaixamento. Mas teve que se contentar com um empate em 1-1, conseguido aos 38 minutos do segundo tempo. Após cobrança de falta de Rodriguinho, Elton fez o gol. Depois de voltar para casa, os azulinos vão trabalhar essa semana e depois o time faz a última viagem nesta primeira fase. No final de semana, o Leão pega o CSA longe de Belém. Restam 2 jogos para o final da primeira fase da Série C. Aí o time azulino vai definir o futuro, mas a classificação ficou bem difícil. O sentimento de ter desapontado mesmo em relação à busca pela classificação, né? Era um sonho, a gente sabia da dificuldade. Mas a gente acreditava e o resultado acaba nos deixando na situação, pensando em classificação, muito difícil, né? Porque o acesso era o sonho nosso, assim como era o sonho da torcida e de todos que faziam parte do projeto, sem dúvida era o acesso e mais nada. A gente tem que fazer a nossa parte, tentar buscar os 6 pontos e depois ver o que acontece nos outros resultados. Não adianta a gente ficar olhando para cima, para os outros adversários e a gente não fazer a nossa parte. A gente precisa fazer a nossa parte e ver o que acontece depois. Já o Paysandu começa hoje à tarde a preparação para enfrentar o já rebaixado Pouso Alegre domingo na Curuzu. Ontem o clube confirmou que o zagueiro Paulão, de 37 anos, sofreu uma lesão no joelho direito na partida contra o Náutico. O jogador terá que passar por uma cirurgia, desfalcando o Papão no restante da temporada. E a gente deseja uma boa e rápida recuperação ao zagueiro Paulão, né? Bom, e você vai ver agora como foi o dia seguinte dos torcedores de Remo e Paysandu, depois da rodada do fim de semana que manteve os bicolores na briga por uma vaga à próxima fase e que complicou a vida dos azulinos. A repórter Juliana Alvarez foi até o Ver-o-Peso conferir. Vamos ver. Os resultados dos jogos, como sempre, abriram espaço para a famosa encarnação no mercado do Ver-o-Peso. O Geisiel até deixou a barraca dele só para ir tirar uma onda com o seu Gurjão. Sofredor ele, sofrendo aí. Tá, quantos anos eu tenho? Mas eu tô com 76 anos, sou remista. E eu sou sofredor? Tá certo, vocês também foram.
Mas não tenho nada de título. Toda essa idade aí não vai ver o Remo ganhar mais nada. Mas não interessa, quem vai ver o ganhar são os netos, e eu lá de cima vou olhar. O Paysandu venceu em casa e de virada, com 4 gols sobre o Náutico. O mesmo time que eliminou o Papão da Série C em 2019 e conseguiu acesso com a polêmica arbitragem de Leandro Voaden. Está vindo uma recuperação aí muito grandiosa para o nosso clube, né? E espero que com isso o Paysandu consiga a classificação, né? E transmita essa alegria, esse orgulho de ser Paysandu. Quase 1.300 quilômetros daqui, o Remo empatava por 1-1 contra o Manaus. O 6º empate azulino no Brasileiro deste ano. E logo depois da primeira sequência de vitórias em casa. Péssimo, porque o Remo tem muito mais condições de ganhar aquele time. Faltou empenho. Os jogadores fizeram aquele jogo passado excelente. E um jogo daquele com um time que está quase rebaixado, fizeram uma besteira daquela. Desde que a Série C começou, o Remo e o Paysandu já fizeram 17 jogos. São mais de 3 meses entre altos e baixos, deixando o torcedor paraense desconfiado e sentindo que os dois times poderiam ter feito mais. Eu não boto fé no Paysandu. Por que não? Tá ruim. Tá ruim. Tá, os dois estão péssimos, nenhum presta. O futebol do Pará tá uma negação, mano. Esses caras só contratam perna de pau para vir jogar em Remo e Paysandu. É um time de grande torcida, mas o time a diretoria desse a desejar. Esse ano foi um pouco abaixo do que a gente esperava, né? Mas a gente não vai cair, né? A gente vai permanecer na Série C. Tem 2 jogos aí para nós. A gente vai ganhar esses 2 jogos. E a gente vai lutar para não cair. Mas a gente não cai mais, não. A 2 rodadas do fim da primeira fase da Série C, o Paysandu está numa posição mais confortável dentro do G8. Mesmo assim, os bicolores ainda precisam manter o rendimento para selar a vaga na próxima fase. E podem fazer isso no próximo jogo, contra o já rebaixado Pouso Alegre. Enquanto o Remo ficou mais distante da zona de classificação. Está com 21 pontos e vai encarar o CSA, que tem 2 pontos a mais na tabela e é liderado por um técnico bem conhecido dos azulinos, Marcelo Cabo. Tá meio difícil, mas a gente não perde a esperança, né? O jogo é assim mesmo, né? Um dia a gente tá lá em cima, outro dia a gente desce um pouco. A luta é grande, entendeu? Mas a gente sempre espera, né? Porque jogo é jogo. Além de jogar, tem que contar um pouco com a sorte também, né? Não vamos dizer assim, o Paysandu tá jogando muito, é um grande clube. É um grande clube, entendeu? Mas além de jogar, tem que ter a sorte. Bom, vamos falar de boliche então. A paraense Deise Silva conquistou em Minas Gerais o tetracampeonato de duplas em Belo Horizonte e com direito a muitos strikes quando todos os pinos são derrubados em apenas um único arremesso. Deise, que é atleta do Clube do Remo e da Seleção Brasileira, conquistou o título ao lado da paulista Roseli Santos. Parabéns então a Deise representando o Pará. Hora dos comentários dos nossos telespectadores. Vamos ver o que o pessoal está falando nas redes sociais. Ricardo Moreno, boa tarde, André. Nosso capitão Paulão vinha fazendo toda a diferença na zaga. Infelizmente se machucou, mas seguimos rumo à classificação. Avante, Papão. Obrigado, Ricardo. Nossa solidariedade aí ao capitão bicolor. Wellington Ramos, boa tarde, André. O Paysandu cresceu muito com a chegada do Hélio dos Anjos. No último jogo podemos perceber a evolução. A cada partida será considerado uma final. Para cima, Papão, rumo ao acesso. Essa é a mensagem aí do nosso torcedor bicolor. Leonan Barros de Souza, os torcedores manifestando-se contra os jogadores remistas. Mostra-nos que é necessário foco, disciplina e responsabilidade com o time e camisa que veste. Parabéns aí pelo texto, Leonan. Obrigado pela participação aqui no GE. Zé Luiz, fala André, beleza? A torcida azulina está insatisfeita com a última atuação do time com o apagão que aconteceu hoje na cidade. Porém, agora é sonhar para se manter na Série C. Um bom feriado a todos. Muito obrigado também, Zé, pela sua participação no GE Pará, marcando com a hashtag GE Pará. Tem mais mensagem aí? Valeu, galera já mandou então tudo nesse feriadão. Obrigado aí pela participação. E depois do intervalo tem a classificação da Espanha para a final da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Eu volto